Olá pessoal, boa noite. Apareci aqui para falar um pouquinho, né? Fazer uma breve apresentação aí do nosso curso. Sejam todos aí bem-vindos, né? O curso que iniciamos amanhã. E super feliz aí da grande procura que a gente teve. A gente está aí com quase 300 participantes, bem legal, né? É que o grupo do WhatsApp só comporta aquele número lá de 256, senão a gente teria feito até ele em outra, teria feito ele no Telegram, né? Mas enfim, e depois um pessoal que me ligou, que acabou mandando mensagem nos meus contatos, e eu vou acabar adicionando também no nosso curso, né? Então, lembrando vocês, não esqueçam de ouvir o áudio que eu deixei aí duas mensagens acima do cronograma, tá? Tem algumas pessoas me perguntando aí sobre o horário, né? Aquele novo modelo de curso foi o que eu passei ali bem explicado no áudio. Qualquer dúvida, aí vocês podem estar entrando em contato novamente, tá bom? E vim aqui mais para contar umas histórias rápidas aí do xadrez, a minha relação, né, com o xadrez, me apresentar antes da gente começar propriamente as aulas, porque o curso ele tem aí uma característica extremamente prática, né? A gente vai aí só realizar as práticas aí vinculadas ao ensinamento aí dentro do curso, uma parte aí de história do xadrez, outros temas mais teóricos a gente faz aí numa outra etapa, né? E colocar um pouquinho como eu falei aí, né? Como que eu comecei com o xadrez, quem eu sou em relação aí ao xadrez, né? Muitas vezes a gente começa um curso online e porque alguém indicou, não sabe nem com quem é, com quem está fazendo, da onde que veio, né? E às vezes pega até uns cursos bons, né? Mas eu falei, deixa eu colocar um pouquinho a minha relação com o xadrez aí, fora um pouquinho as aulas que a gente vai ter lá de forma vinculada só ao conhecimento específico aí do xadrez, né? Bom, eu sou um apaixonado aí pelo jogo, né? Eu comecei a jogar ali por volta de 7, 8 anos de idade. Hoje eu tô com 43. Depois dos 40 a gente não conta muito. Mas eu comecei ali, eu lembro que eu estava com meu pai numa livraria aqui de São Bernardo, né? E assim, automaticamente ali na seção de esportes que tinha, me chamou a atenção o livro de xadrez, de maneira, não sei nem explicar o porquê. E eu lembro que eu peguei o livro e na hora eu fiquei fascinado, folheando o livro, né? É um livro bem antigo, é do Idel Becker, que chama Manual de Xadrez. Tem alguns outros livros com esse mesmo tema, mas eles são um pouquinho mais recentes, inclusive, né? E aí eu lembro que eu falei pro meu pai que eu queria, ele falou, mas você não vai conseguir direito entender esse livro e tal, né? Eu falei, não, mas eu quero porque quero, né? E aí ele acabou comprando o livro para mim ali, acabou estimulando, ainda bem. E aí eu comecei já, assim que eu peguei e comecei a folhear, eu já fiquei fascinado, comecei a reproduzir em casa, né? Eu sou da época que a gente só tinha o tabuleiro físico, não tinha os tabuleiros virtuais de hoje em dia, não tinha nem internet na época, né? Não devia nem ter falado isso, senão os novinhos aí vão falar, nossa, o cara é um dinossauro, né? Mas na época que eu iniciei a gente não tinha, né? A gente tinha o conhecimento mesmo, era através dos livros, né? Livro físico, que até hoje eu amo, prefiro muito mais o livro físico também. E a partir daí, demorei aí 1, 2 anos estudando aquele livro, bem devagar, né? Entendendo, sempre muito autodidata, não tinha ninguém que ensinava, né? Meu pai jogava um pouco, mas também tinha um conhecimento muito básico sobre o xadrez. E sozinho ali, de maneira autodidata, comecei a estudar, evoluir, e daí já começou, eu comecei a buscar uma evolução, né, com esse jogo aí divino, esse jogo fantástico aí que é o xadrez, né? Ah, Logo depois disso, participei, professor de educação física da escola, falou, você joga, tal? Eu falei, eu jogo, né? Ele falou, então vamos lá, vamos ver se você joga comigo, deixa eu ver se você joga mesmo. E aí acabei ganhando dele, ele falou, poxa, você joga legal, tal. E aí automaticamente, né, a gente vai lá para os jogos escolares. Eu acabei ganhando 3 anos consecutivos os jogos escolares, ali acho que foi com 9, 10, 11, ou 10, 11, 12 anos, eu ganhei os 3 anos ali, bem legais ali com os jogos escolares, os que eu participei. Na época era categoria pré-mirim, acho que era pré-mirim, mirim, alguma coisa assim, né? Faz um pouco de tempo. Mas, né, acabei competindo, ganhando e cada vez mais envolvido ali com o jogo.
E aí depois, posteriormente, chegou um período ali de adolescência, onde ah, já não tive alguns resultados competitivos tão interessantes. E na época eu também já jogava, já era federado, tinha bolsa como atleta de basquete, né? Acabei me afastando um pouco mais do aspecto competitivo do xadrez. Mas ele jamais deixou de fazer parte ali da minha vida, né? Como eu falei, eu sou da época que a gente começou lá o xadrez com livro, com jornal, né? Eu tinha o meu quarto ali, eu lembro ele todo forrado com recortes de jornal sobre Kasparov, Karpov, ali os médicos que tiveram em 1985. Eu esperava chegar ao jornal porque só saía uma coluna aos sábados na época, né? Acho que era o Diário do Grande ABC e acho que a Folha de São Paulo saía, se eu não me engano, né? E aí só saía aos sábados uma pequena tirinha sobre o que acontecia no mundo do xadrez internacional. E eu ficava ansioso para chegar o sábado, para eu poder pedir para meu pai comprar o jornal e eu recortar o jornal e fazer toda a parede do meu quarto com aqueles jornais que estavam até ficando meio amarelados ali com a época, né? Mas tamanho era o fascínio, né? Que a gente tinha ali pelo xadrez, tenho, né? Mas no momento ali, o tamanho era o fascínio que eu procurava viver aquilo de uma maneira bem integral, né? O máximo possível. E aí, como eu falei, acabei me afastando alguns anos da prática competitiva, é, acabei deixando de evoluir também, né? Talvez até na dificuldade de conseguir um mestre para poder te ensinar mais, para poder trazer mais conteúdo, um próprio estímulo maior, muitas vezes até, né, um estímulo muitas vezes de alguém que falasse, vamos lá, eu vou te apresentar para tal pessoa, para ajudar a evoluir o seu xadrez. Aí acabei, de certa forma, ficando com o xadrez durante muitos anos, ali mais como um hobby, né? Lembro que ali também na década de 90, né, acho que foi isso, quando o Kasparov perdeu pela primeira vez do computador, porque até então passaram uma década ali que o ser humano sempre ganhava do computador, né? E aí chegou, só passava também as notícias naquele jornal, o último jornal lá da meia-noite e pouco, que eu ficava acordado para poder ver os resultados, né? E aí foi quando também o Kasparov perdeu pela primeira vez um supercomputador. Lembro que ali eu era adolescente ali na época, chorei, não acreditava que aquilo era possível, né? Um computador ganhar de um ser humano no xadrez que tinha intuição, tinha criatividade. Aquilo eu confesso que me desmotivou durante algum tempo. E para você ver, né, o xadrez que é um jogo que existe há séculos, né? Já no início do século passado, alguns grandes mestres falavam que o xadrez estava para acabar. Né? Acabar por quê? Porque eles falavam, todo mundo já sabe jogar, os grandes mestres no caso, né? Não a população normal. Todo mundo já sabe as aberturas, todo mundo já sabe jogar o essencial, já sabe os 30 primeiros lances de cada um. Então, aí começaram a falar que o xadrez estava para acabar nos próximos anos, e hoje, passado mais de um século que começaram essas discussões, o xadrez continua mais vivo do que nunca, por incrível que pareça, né? Apesar de ele ser um jogo finito, com as suas 64 casas e suas sempre mesmas peças, por isso que eu falo, acho que o que define o xadrez é mistério, né? Porque ele continua se retroalimentando com novas informações. Os computadores que a princípio vieram talvez para ganhar dos grandes mestres e acabar com o jogo, pelo contrário, hoje os grandes mestres estudam com o computador para ver os melhores lances e a partir daí também incluir o seu potencial criativo ou colocar jogadas onde o outro adversário talvez não esteja tão mais preparado do que ele, também com o computador. Então, o que o computador aparentemente no começo vinha para acabar com o jogo, hoje somou de uma forma totalmente diferente, né? De estudar o jogo aí em alto rendimento também. E isso é incrível, né? Porque eu falo, um jogo há séculos que sobrevive com as mesmas regras, né? A mesma forma de jogar, e você fala, não, peraí, acho que mais uma década todo mundo vai saber como é que joga sempre as mesmas melhores jogadas, sempre os melhores lances, daqui a pouco acaba e não. O xadrez sobrevive década após década, vão trazendo novas ideias, às vezes que seja lá no 12º lance, ou uma forma de jogar diferente, uma antiga linha que se jogava um tempo atrás. Enfim, é um jogo que, por algum mistério, ele não acaba. E acho que não vai acabar pelo jeito, apesar de, filosoficamente, ele ser um jogo finito, né? Que teria, uma hora ou outra, a gente teria que desvendar ele por inteiro, né?
A gente teria que falar, poxa, sempre que faz determinada abertura, a gente teria que saber hoje, com o amparo de estudos de séculos, de livros, conhecimentos de pessoas, de grandes mestres, conhecimento estrondoso dos computadores que auxiliam a gente a jogar cada vez melhor, mas não acaba, por incrível que pareça, e acho que ainda ninguém conseguiu responder esse mistério, como o xadrez ele sobrevive há tantos séculos e hoje parece que com mais força ainda, né? Principalmente no seu sentido de divulgação. É, hoje, com os aspectos online, o xadrez ele criou uma nova característica também, né? Porque algum tempo atrás, algumas décadas atrás, só existia praticamente o xadrez clássico, que era o divulgado, o xadrez pensado, né? Partidas que duravam 6 horas, antes ainda partidas que eram encerradas num dia, recomeçadas no outro. E ele foi evoluindo para uma forma que hoje várias pessoas se divertem e têm ele como hobby também no ritmo blitz, que são 3 minutos para cada um, ou 5 minutos para cada um, com um pequeno acréscimo. E às vezes até o jovem, as pessoas menos pacienciosas, às vezes em ter aquele jogo mais demorado, acabam se adequando a esses tipos de ritmo mais rápidos do xadrez também, fica mais dinâmico, né? Claro que às vezes não tão com tanta qualidade, mas ele serve para ser divulgado. Hoje a gente acompanha no Twitch, no YouTube, campeonatos quase que diariamente dos grandes mestres, onde a gente pode evoluir, pode conhecer mais, né? Então, o xadrez ele está cada vez mais renovado e cada vez maior o número de pessoas que buscam aprender esse jogo aí fantástico, né? Algumas séries recentes que passaram na Netflix, alguns filmes. O aspecto que a gente vive hoje, né, mais restrito, também estimulou o aprendizado online. E o xadrez parece que, como uma fênix, tem momentos ali da humanidade que ele renasce de uma forma maior ainda. Quando o pessoal acha que vai acabar, pelo contrário, parece que o xadrez se remodela e volta com outra força, com outra característica, né? E tudo isso vai somar, né? E como eu falei, comecei a contar um pouquinho da minha história e me empolguei um pouquinho para outras partes, mas deixa eu só voltar rapidinho, né? E depois, como adulto, já, né, já quase 30 anos, que eu fui buscar novamente a essência do xadrez, hoje pensando, né, hoje minha situação atual é pensando em conseguir a titulação, que seja a primeira titulação de mestre nacional, né? No xadrez a gente tem uma titulação assim dos jogadores que se divertem por hobby, né? Todo mundo joga, milhões de pessoas na internet, em diversos sites, e a partir daí a gente tem um aspecto chamado de titulação no xadrez, né? A primeira é o mestre nacional, depois mestre FIDE, tem o mestre internacional, depois o grande mestre, né? Então a gente tem uma hierarquia que a gente consegue com o aspecto competitivo do xadrez, tá? Eu ainda não atingi, mas não desisti. Espero que em breve, né, a minha preparação aí, dependendo do período, eu chego a estudar 6, 8, até 10 horas de xadrez, né? Como autodidata estava sendo muito difícil evoluir. E depois, como eu falei, através de um curso até de filosofia que eu fiz, eu conheci o professor Fernando, que era técnico de Santo André. Eu agradeço muito aí por todo um conhecimento que ele trouxe, inclusive grande parte dele vai estar no nosso curso desse conhecimento, né? Me mostrou uma forma filosófica de jogar o xadrez, mantendo o xadrez sempre vivo ali na nossa mente, né? Não só aquela reprodução mecânica dos melhores lances do computador. Essa é uma característica fundamental que acho que ele conseguiu me ensinar durante um período de tempo. Depois cheguei a fazer aula com grandes mestres, cheguei a fazer aula mais tempo com o mestre internacional Marcos Vinícius, o Ovelha, né? Foi onde na época eu estava preparando um repertório de aberturas específicos para um campeonato. Estudei recentemente com o mestre nacional Gerson Pérez também, um aspecto didático muito bom. Ali eu estudei com ele, fiz um curso VIP com ele, mas ali pensando no âmbito competitivo também, né? De trabalhar algumas aberturas por estrutura. E nesse caminho a gente, né, vai conhecendo pessoas, buscando conhecimento. Hoje, qualquer um que tenha um Twitch no celular, um YouTube, você tem uma gama enorme de grandes mestres que ensinam quase que diariamente algum conteúdo, né? Então a gente pode aprender também com eles hoje de uma maneira fácil. Esse é um benefício enorme aí da internet hoje, do trabalho online, né?
E aí cheguei, né, onde eu estou hoje, aí o que eu falo, praticamente tô com 43, né, comecei lá com 7, 8, quase daqui a pouquinho, uns 40 anos aí vivendo o xadrez. Claro que em momentos que a gente acabei parando por outras questões, principalmente a questão de estudo, né, ali na época de adolescente para adulto ali. A minha formação acadêmica, fiz educação física primeiro, ou melhor, comecei com administração, parei no quarto ano, porque não estava me sentindo bem, ali um trabalho que eu estava vivendo na época dentro de um escritório muito trancado, muito, né? Não que não seja boa administração, meu irmão faz isso e adora, né? Mas para mim não estava servindo na época, acabei me desmotivando com o curso. Aí conversei com os pais em casa, eles entenderam ainda bem, falei, vou fazer o que eu amo, pode ser, vocês me ajudam, né? Apesar de trabalhar, a grana não dava para pagar. Aí fui fazer educação física, completei, e depois eu fiz física, estimulado até pelo meu pai, né, professor de física também. Inclusive eu vi que tem um grupo grande aí da ETEC Lauro Gomes, né, meu pai dá aula já também há muitos anos lá. E aí depois eu resolvi fazer matemática aí como desafio pessoal também, né? E tanto a matemática quanto a educação física são duas áreas diretamente ligadas ao xadrez, né? A educação física é pelo aspecto de jogo lúdico, pedagógico, a matemática é pelo desenvolvimento do raciocínio não só lógico, como abstrato também, né? A capacidade de resolver problemas, o xadrez ele apresenta isso para nós a todo momento. Então, assim, eu faço um lance, se o adversário fizer tal lance, qual eu posso fazer depois? E se ele fizer determinado plano, como que eu posso rebater isso? Como que eu posso impor o meu plano sobre o dele? Então, a resolução de problemas ela é uma constante do xadrez, né? Mas não é por isso que ele não deixa de ser um jogo fantástico e nem complexo demais. É o que eu falo, em alto nível sim, né? Mas para o nível aí do nosso curso, o nível básico, o que eu espero de vocês? Como eu falei, né? Não esqueçam de ouvir o áudio lá, acima do cronograma. E para o nosso curso nós dividimos aí em duas turmas, sendo que a maior porcentagem é de iniciantes, né? Iniciantes, eu vou até colocar as turmas como eu tinha explicado lá no áudio, de uma maneira bem lenta, devagar, porque grande parte das pessoas que me responderam são pessoas que vão ter um primeiro contato com o xadrez agora, tá? E a faixa etária vocês podem fazer junto, assistir o vídeo, né? Independente da faixa etária, aquela divisão, porque as dúvidas vocês me perguntam no pessoal depois. Eu vou soltar o vídeo no YouTube gravado e a única vai estar aberta, a única coisa é que o plantão de dúvidas, a ajuda que eu posso fazer também para vocês individuais, aí eu vou fazer só para quem está inscrito no curso, quem preencheu lá que está no nosso grupo de xadrez, ou quem depois entrou e preencheu o formulário e me mandou, né? Aí para esse pessoal a gente vai marcando, posteriormente eu marco a aula de plantão, aí a gente faz ao vivo, né? Eu expliquei direitinho lá, como eu falei no áudio lá atrás, não esqueçam de ouvir aquele áudio que eu deixei acima do cronograma explicando como vai ser, tá bom? A partir de amanhã, como que eu vou soltar os vídeos. Então, o que eu ia colocar? Para quem é iniciante mesmo, assista o vídeo só para iniciantes, senão vai ficar, acho que, muita informação. E eu vou soltar ao mesmo tempo um segundo vídeo, que é para aquele grupo que já joga ou tem um conhecimento básico de xadrez. Nada impede que os grupos assistam um outro vídeo. Como eu falei, vai estar aberto lá no canal do YouTube que a gente vai abrir, tá bom? Mas esse conteúdo para o pessoal que já joga, eu coloquei até por escrito ali alguns tópicos que tendem a ser mais motivantes, né? Porque o pessoal que já sabe o movimento, é o pessoal que já joga há algum tempo. Então, o conteúdo, o conhecimento tem que ser diferente, né? Tem que ser um conhecimento que amplia, não um conhecimento que não vá motivar. Esse grupo, como eu falei para iniciantes, é bem do basicão. Vou explicar desde o tabuleiro, desde o movimento inicial de peça, os movimentos especiais. Então, é um grupo do pessoal basicão, pessoal que ou nunca mexeu no xadrez, vai ter um primeiro contato, ou sabe muito pouquinho, aprendeu e até esqueceu como é que move as peças, tá? Então, eu vou colocar o basicão mesmo para esse grupo de iniciantes, tá? E, caso contrário, assista também os vídeos que eu vou estar passando lá do grupo que já é para o pessoal que já tem uma certa habilidade, que já joga há algum tempo, tá bom? Então era isso, pessoal. Acabei estendendo bastante aqui, não era a intenção, mas eu falei, deixa eu fazer ia ser uma breve apresentação minha, né? Só para falar um pouquinho da minha relação com esse jogo fantástico,
né? Alguns falam jogo, arte, ciência, que é o xadrez, é algo aí que algumas pessoas colocam que depois que você aprende e o xadrez te pega ali, dificilmente você vai você vai abandonar ele para sua vida, né? É algo que fica independente da faixa etária, ao mesmo tempo que a gente tem crianças de 8, 5, 6 anos, às vezes que aprendem, a gente também tem faixa etária centenária que começa a querer aprender o jogo. Isso é fantástico, o xadrez permite isso, traz benefícios independente da faixa etária, mesmo que você vá jogar só para hobby, ou quer jogar com um amigo, uma amiga, ou quer se desenvolver um pouquinho, ou saber a essência do jogo, pelo menos, né? É o que eu falo, um jogo que é misterioso, é fantástico, né? Não, como eu falo, acho que ninguém consegue explicar como ele sobrevive há séculos de uma forma cada vez que parece se renovar, né? Então eu espero que vocês gostem muito do curso. Estou sempre disponível ali no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, se demorar um pouquinho, às vezes é que eu estou ou em treino pessoal ou estou respondendo outras dúvidas. Caso contrário, aí espero que aproveitem. Mandem sugestões também, como eu falei, de dúvidas das aulas, porque aí eu coloco isso num vídeo posterior que eu vou soltar, até aproveitando o gancho da maior parte de dúvidas que tiverem, eu vou deixar bem flexível nesse sentido, tá? Apesar de ter um cronograma, de repente eu posso encaixar situações diferentes também. No último dia de aula a gente vai ter algum aspecto sobre o xadrez terapêutico também, com um amigo aí que vai apresentar uma forma diferente de ver xadrez, tá? Então eu espero que a gente possa abranger nesse curso vários tipos de público, né? Pessoal que vai estar iniciando, que vai ter um primeiro contato, o pessoal que já joga e vai aprimorar outras características, vamos para cima e procurar desenvolver um senso muito maior de aberturas, de táticas estratégicas, de finais, para não passar vergonha em algumas partidas para quem já joga, ou até quer vir a competir, né, dentro do nível que eu tenho conhecimento, que eu posso tá passando esse conhecimento. Se tiver alguém aí de 2.200 para cima, aí também já não adianta, que aí tem que buscar o conhecimento com um mestre internacional, um grande mestre, talvez eu não vá ajudar tanto. Mas eu espero que seja, ou mesmo para quem quer, como eu falei, o xadrez ali, né, como hobby, como terapia, né, ou como um jogo que você aprenda e espero que leve aí para sua vida toda, tá bom? Grande abraço aí a todos. A partir de amanhã às 19 horas eu começo a soltar então o primeiro vídeo lá no nosso canal do YouTube, que eu passo direitinho as informações aí no decorrer do dia para vocês lá no nosso grupo de xadrez, tá bom? Inclusive vou gravar uma aula daqui a pouco aí para vocês. Abraço aí, gente, sejam bem-vindos. Abração, até mais.